Normalmente, nós ficamos mais atentos quando somos avisados e respondemos com mais vida quando alguém nos desperta. Eu quero despertar os irmãos e dizer que vou saudar os irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Amém. Porque se eu tivesse saudado sem avisar, de certeza os irmãos, alguns estariam distraídos, alguns não poderiam responder, razão pela qual avisei. Mas a despeito do frio que faz, são 14 graus, se não me engano, dá para sentir aqui a quentura e quero desejar boas-vindas aos irmãos. De certeza, confesso aos irmãos que eu estava cético quanto à presença dos irmãos aqui, a quantidade de membros aqui na igreja. E quero agradecer, dizer que os irmãos têm muita fé, que Deus possa aumentar a fé que os irmãos têm tido, porque não é fácil com este temporal sair de casa e vir para cá, a casa de adoração. Dá para notar o quanto os irmãos estão próximos e têm um relacionamento íntimo com o Senhor. Aqui há algumas curiosidades que eu falei com os irmãos lá no gabinete. Eu disse que a maior parte das vezes, na verdade não são tantas, mas das vezes que eu prego, há sempre algo que acontece aqui, aparecem muitas visitas. Eu disse aí ao ancião, na minha vez aparecem caras novas. O ancião disse, é mesmo assim, e é uma responsabilidade grande, porque pregar para alguém que você já conhece, se acontecer mal, a coisa não vai proliferar para longe, mas para quem não conhece, vem e vai, ele leva. Temos aqui irmãos do Brasil que depois vão levar. Eu estou agradecido pela presença dos irmãos. Conheci a irmã Nil também, vem do Brasil. O irmão André, ele veio de Valdecambra. Essa é a segunda vez que eu prego e ele vem, mas ele não sabe que ele é meu amigo, não sabe que eu vou pregar, mas ele aparece. Segunda vez que ele aparece sem saber que eu vou estar aqui pregando a palavra do Senhor. Então, sejamos todos bem-vindos. Temos aqui a família do irmão Alcides, está aí, acabei tomando conhecimento. Sejam bem-vindos ao culto divino do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós lhe agradecemos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede. E nesse momento queremos abrir Tua palavra. Senhor, possamos sentir Teu poder em nós, assim como o fogo queimava o incenso, que o poder da Tua palavra queime no interior dos nossos corações, ó Pai. Possamos ser fiel à Tua palavra. Permita que possamos guardar. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. A irmã Vânia esqueceu o meu controle remoto para mim e hoje estamos a fazer a estreia de uma experiência e calhou-me a mim. Estamos a ser filmados e a comunicação da igreja, a comunicação está a evoluir. Um amém para isso. Deus seja louvado que nas próximas vezes que seja live, ok? Conforme a gente vê o tema para hoje, tempestades. Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Convido os irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Irmã Vânia, pode ficar aí com o controle? Pode ficar com o controle? Tomamos a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Versos subsequentes. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Versos 40. E disse-lhes, por que estás tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor. A gente aqui tem um acontecimento não desconhecido dos irmãos.
mas eu às vezes admiro a capacidade e o poder que a palavra de Deus tem. Apesar de a gente ter ouvido mais de centenas de vezes, é que quando a gente abre o coração e ouve, ela tem um poder transformador dentro dos nossos corações. E o salmista em Salmos 23 chamou deste poder da palavra como sendo lâmpada e luz para o caminho. E Paulo penso que aos Hebreus, aos Hebreus Paulo disse que esta mesma palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Diz que é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. E Isaías, o Senhor diz através de Isaías, no capítulo 5:11, diz que esta mesma palavra que sai da boca do Senhor, ela não voltará vazia, diz assim o Senhor. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem eu a enviei. Esse é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus nunca sai e volta vazia. Assim diz a palavra do Senhor. Vimos aqui o enredo que houve naquele dia, mas muito antes eu quero aqui, em nota de introdução, tecer 4 considerações importantes, irmãos. A tempestade da vida, as tempestades da vida existem e são inevitáveis, irmãos. As tempestades existem e são inevitáveis. Da noite para o dia, de repente a gente vê acontecimentos. Elas acontecem para bons, para maus, para pobres, para ricos, idosos, jovens, estudados, analfabetos. Irmãos, ninguém está isento dos acontecimentos, das tempestades que acontecem na vida. Por essa razão, é que o primeiro ponto é que as tempestades existem e elas são inevitáveis. O segundo ponto desta mensagem é que as tempestades muitas vezes são imprevisíveis, irmãos. Da noite para o dia a gente nota o colapso no casamento. De um dia para o outro, em plena saída, a gente se denota com acidentes. De uma vez por outra, em uma consulta de rotina, você vai para o hospital, de repente o médico dá o resultado que é uma doença desconhecida e por vezes uma doença crônica, infelizmente. E o terceiro ponto é que as tempestades, muitas vezes, são imprevisíveis. Acontecem quando menos a gente espera. E foi o que aconteceu naquele dia com os discípulos. A tempestade chega quando a gente menos espera. A tempestade chega num momento em que a gente sente que há um preparo cabal, mas infelizmente aí surge o infortúnio e o inesperado. Trouxe aqui uma imagem. Este não é o Mar da Galileia, parece mais com espinho, com a praia de espinho do Furadouro. Mas dizer aos irmãos que o Mar da Galileia, na verdade, não é um mar. Os irmãos têm esse conhecimento. Eu sei que os irmãos têm o conhecimento que o Mar da Galileia é um desembocar das águas do Rio Jordão. De tanta quantidade, então, fizeram ali um lago e que existem alguns critérios, ou podemos assim dizer, algumas bases que nos levam a perceber por que foi considerado ou é considerado como mar. A primeira é a linguagem antiga. O hebraico do mar chama-se Yam em hebraico, que traduzido significa extensão, uma grande extensão de água. Ela não classifica mais ou menos se era água doce ou água salgada, desde que seja uma extensão. Então o hebraico chama Yam, tanto água doce como água salgada. Essa é uma das razões que nos apresenta porque que o lago da Galileia é chamado de mar. A outra razão pode ser talvez porque o lago da Galileia é o maior corpo de água doce daquela mesma região. A nível da região de lá, da Palestina, o lago maior, a maior massa de água doce é o Mar da Galileia, famoso Mar da Galileia. A razão pela sua extensão, então, passou-se a chamar de Mar da Galileia.
A terceira pode ser talvez o lago é conhecido por ter temperaturas, ou seja, tempestades súbitas. De repente, rapidamente acontecem tempestades. Por quê? Porque ele está a 220 metros abaixo do mar Mediterrâneo, está sobrelevado, ou está no meio de duas colinas, e que todo este fenômeno faz com que subitamente acontecem ventos batendo nas colinas, e os irmãos sabem que as ondas surgem por intermédio do vento. São todas essas razões que fazem com que este mesmo lago é chamado de, às vezes, que mar. Podemos encontrar em outras versões como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré em outras versões. Eu gosto muito de Marcos, porque dentre os evangelhos sinóticos, Marcos é daqueles que traz mais detalhes. Diferente de Lucas e de Mateus. Marcos apresenta mais alguns resumos, como nessa história. Essa história, se lermos noutros textos, não encontraremos detalhes que Marcos apresenta. Vamos voltar ao texto, por favor. No capítulo 4, versos 35, diz ali a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, demonstra-nos que Jesus estava ali, tanto com os discípulos como o povo reunido, ensinando. Se os irmãos lerem os textos subsequentes, apresentam um relatório de parábolas que Jesus estava conversando juntamente com seus discípulos, estava ensinando e o povo estava ali a ouvir. Sendo já tarde, então vem a ordem do Senhor. Irmã Vânia, por favor, texto. E aí vem a ordem do Senhor. Passemos para o outro lado. E a história conta que eles, deixando a multidão, levaram consigo quem? Levaram consigo Jesus. E não só, continua dizendo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos seguiam Jesus. Levantou-se grande tempestade de vento, grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. Na verdade, se buscarmos relatos de alguns pescadores, eu tenho certeza, o irmão Rocha aqui foi pescador e já contou-me essa história. Qual é o temor que surge quando as águas entram no barco? Surge um temor. Todo mundo, até as pessoas que trabalham no mar, ninguém quer morrer, irmãos. E a gente pode imaginar como é que foi. Qual era o medo dos discípulos ao notarem que estava entrando água no barco. E incrível que pareça, irmãos, a história nos conta que Jesus estava a fazer o quê? Descansar, estava a dormir. E na polpa, na parte traseira do barco. E olha, ele não estava só dormindo de uma forma simples. A Bíblia nos conta que estava dormindo debaixo de um travesseiro, estava com uma almofada. Jesus estava cansado, irmãos. Passou o dia inteiro a ensinar. Estava totalmente cansado. Esse texto mostra-nos mais uma vez que Jesus era 100% Deus e 100% o quê? Homem. Como homem, Jesus tinha as suas necessidades como homem. Sentia sono, sentia cansaço, sentia fome. E Jesus precisava descansar. Ele estava aí a descansar. E acontece o inesperado. Aquilo que eu disse no princípio, as tempestades muitas das vezes são inesperadas. De certeza que talvez os discípulos já haviam tido tempestades e já haviam superado. Mas a tempestade que aconteceu naquele dia estava fora do controle deles. Às vezes não conseguiremos controlar as tempestades que acontecem em nossas vidas. Jesus dormindo. Irmãos, imagina o grande perigo e Jesus dormindo. O texto nos conta que, no versos 38, ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada e, desesperadamente, chegaram dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Outras versões vão mais a fundo. Dizem assim: Mestre, nós vamos morrer e você está a dormir? E Jesus
rapidamente, mostrando o seu poder como dono do mundo, dono do universo. Despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? 3 perguntas importantes eu trouxe para fazermos o desenvolvimento deste sermão. Perguntas tão frequentes em nossas vidas. A primeira pergunta, irmãos, encontra-se no versos 38. Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Essa pergunta ecoa um sentimento que às vezes tem sido comum por todos nós. Situações adversas contra a nossa própria vontade, que a gente clama. Faz-me lembrar essa questão, aqueles momentos que a gente está em apuros, em problemas graves. De madrugada a gente clama, mas infelizmente a gente sente que ninguém ouve nossa voz. Faz lembrar aqueles momentos de madrugada com problemas. A gente ora, mas infelizmente não vem a resposta. E a gente grita: será que o Senhor não se importa com isso? Quantas vezes, quantas situações, quantos problemas. A gente clamou e chorou, mas infelizmente não viu resposta. E eu sinto que naquele dia os discípulos estavam nesta condição. O Senhor não se importa com isso? Será que o Senhor não está a ver que estamos a morrer? Essa é a pergunta que ecoa muitas das vezes quando nos deparamos com determinadas tempestades em nossas vidas. Inesperadamente vemos casamentos colapsados, porque ia tudo bem. Da noite para o dia acontece o colapso. Um sintoma simples, vamos para o hospital, afinal de contas é uma coisa gravíssima, uma doença crônica que vai levar-nos a vida toda. E a gente fica se questionando: será que o Senhor não está a ver a nossa aflição? Faz-me lembrar a experiência que a Bíblia apresenta de Marta. Enquanto estava com seu irmão doente, mandou com que alguns issem a Jesus e avisassem. Marta disse: olha, dizem a Jesus que o amigo que ele ama está doente. E a gente vê a história de Marta, que Jesus demorou quantos dias para responder o chamado? 4 dias. E nesses 4 dias encontrou Lázaro. Encontrou Lázaro morto, irmãos. Os irmãos já imaginaram o sentimento de Marta ao saber que Lázaro tem um amigo que tem ressuscitado mortos e mandou chamar Jesus. Era 1 dia de distância para chegar até Jesus. O camarada regressa para enviar a mensagem no 2º dia, mas ainda assim Jesus não regressa. Jesus regressa no 4º dia e encontra Lázaro morto. Qual foi o sentimento de Marta naquele dia? Irmãos, determinados problemas surgem em nossas vidas é para que a glória de Deus seja manifestada. Segundo os rabinos, um morto só poderia ser ressuscitado depois de 3 dias. No 4º dia, só poderia acontecer caso uma força maior, ou seja, caso Deus permitisse com que aquilo acontecesse. Então, o propósito de Jesus era mostrar aos rabinos que ele era o verdadeiro quem? Deus. Mesmo na tumba, Lázaro foi quem? Foi ressuscitado por Jesus. Problemas que vão acontecer nas nossas vidas, que o Senhor permite para que a sua glória seja quem? Seja manifestada. Várias doenças surgem nas nossas vidas,
várias situações surgem em nossas vidas, é para que quando o milagre acontecer, o nome do Senhor seja exaltado. E ainda que o milagre não acontecer, muita gente converte-se a Deus só pelo facto de saber que alguém está a padecer, mas apesar do seu sofrimento ainda continua a glorificar o nome do Senhor. Muitos se entregam ao observar esse cenário. E assim era o colapso dos discípulos naquele dia. Águas entrando no barco. A Bíblia confirma que a água estava entrando no barco. Estavam prestes a morrer até o ponto de chamar Jesus Cristo. Versos 40. Temos a segunda pergunta, irmãos. A primeira pergunta era Jesus aos discípulos. A segunda pergunta, ou seja, a primeira pergunta, discípulos perguntando para Jesus. A segunda pergunta é Jesus perguntando aos discípulos. Jesus disse o seguinte, e disse-lhes: por que são tão temidos? Ainda não tendes fé? Por que Jesus fez essa pergunta aos discípulos? Por que razão? Será que os discípulos não tinham necessidade de estar com medo? Será que não havia necessidade de eles estarem temerosos diante daquele todo cenário? Houve-se necessidade dos discípulos estarem temerosos diante daquele cenário. Por quê? Porque eles estavam a sentir a urgência da necessidade com a aparente demora de Jesus ao responder. Mas nem sempre quando Jesus demora a responder porque ele não, porque ele tem um propósito grande tem um propósito maior para aquilo. Jesus estava a preparar os discípulos para os próximos cenários que viriam a acontecer. Primeiro passo, ou seja, no versos 40, os discípulos não poderiam temer, porque ao iniciarmos os textos, vimos a ordem de Jesus: passemos para outro quê? Para o outro lado. Passemos para outra margem. Irmãos, as promessas de Jesus e realidade é a mesma coisa. Comparando promessa de Jesus e uma realidade é a mesma coisa. Por quê? Porque Jesus não quer? Não falha. As promessas do Senhor Jesus cumprem-se. Só pelo facto de ser Jesus dizendo a eles: passemos para o outro lado, a despeito das dificuldades que eles poderiam atravessar, eles tinham de ter a certeza que enquanto estão com Jesus, enquanto receberam a promessa do Mestre, quer dizer que essa mesma promessa poderia ser concretizada. A despeito das vicissitudes que vivemos neste mundo, este mundo mau, que o próprio Jesus disse que tereis aflições, mas ele disse-nos que tende bom ânimo porque eu venci o mundo. E ele nos diz que a nossa parada não é aqui. Ele diz que vai preparar-nos lugar. O nosso lugar não é aqui. A despeito dos problemas, temos um porto seguro. As ondas que batem no nosso barco não podem nos desanimar, não podem nos deixar sem fé. Temos uma promessa viva. Virei outra vez e vos levarei. Essa é a promessa do Senhor. As ondas que vão batendo no barco não podem nos desmotivar. Por essa razão devemos nos manter firmes. Por isso é que Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês têm medo? Primeiro, a promessa era dele. Passemos para outro quê? Outra margem. Tem um segundo ponto. Jesus estava dentro do barco. Irmão, Jesus estava dentro do barco. Acho que não havia razões para temer. Não sei. Vamos nos imaginar nós naquele barco naquele dia. Talvez a gente traz essas imagens porque a gente já leu a história. Vamos nos colocar no lugar. Havia razões sim para os discípulos temerem. Estavam à beira da morte, mas o dono da vida estava dentro de onde? Do barco. Jesus estava no barco, irmãos. A boa notícia é que Jesus estava no barco. A grande questão agora para nós é: será que Jesus está no barco da nossa vida? Se a tempestade acontecer, quem vamos chamar? E naquele dia eles tiveram uma bênção grande. Estavam com o dono da vida dentro do barco.
Era uma das razões para não temerem. Por isso Jesus perguntou: por que vocês estão temerosos? Ainda não tendes fé? Terceira razão: Jesus dormindo. A paz de Jesus foi um dos motivos que fez com que eles não tivessem fé. Mas a paz de Jesus no barco mostrava ou demonstra-nos que estava tudo sob controle. Estava tudo no controle de Jesus. Quando Jesus está no barco, tranquilo, denota um controle total. Mais uma vez, era uma das razões para que os discípulos não ficassem temerosos. Jesus estava no barco, na polpa, no travesseiro, tranquilo. Será que o barco afundaria com Jesus presente? Certeza que não. Barco que tem Jesus, entra a água, mas não afunda, irmãos. O outro ponto, as razões para que eles não pudessem temer, era o poder de Jesus. Irmãos, o medo às vezes nos faz esquecer o passado. Assim aconteceu com o povo de Israel, lá no Mar Vermelho. Depois de darem conta que havia um obstáculo, começaram a lembrar as coisas que eles tinham no Egito. Seria bom se a gente voltasse a morrer nesse mar. Se esqueceram dos milagres feitos por Jesus. Esqueceram-se dos milagres feitos por Deus. Na verdade, neste enredo, mostra-nos que, muito antes desse acontecimento, já havia grandes milagres que Jesus realizou no passado, com os discípulos. Mas ainda assim, estavam totalmente incrédulos e sem fé, achando que iriam perecer. Esqueceram-se do poder de Jesus. Jesus é poderoso, irmãos. Os problemas que a gente hoje atravessa, se entregamos todos eles na mão de Jesus, o Senhor é poderoso para resolvê-los. Nessa manhã, eu não sei qual é o problema que vem afligindo o teu coração. Mas a grande questão que se levanta hoje é que se no teu barco estiver Jesus, vai acontecer a tempestade. Mas o Senhor tem a total capacidade e controle de fazer com que ela mesma se acalme. Não sei se é no trabalho, se é no negócio, se é a doença, se é o problema com a esposa, com o marido. As tempestades que acontecem hoje saem fora do nosso controle, elas surgem inesperadamente. Mas existe um Deus grande, Deus maior, que fez acalmar a tempestade naquele dia. É o mesmo que hoje está presente se a gente clamar e convidado a entrar no nosso barco, fará com que o temporal possa cessar. No verso 41, irmãos, os discípulos perguntam entre si: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, irmãos, que até o vento e o mar lhe obedecem? São determinadas situações que acontecem na vida e que depois a gente reconhece o poder do nosso Deus, o poder grandioso. E a gente se pergunta, fica sem resposta. Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Quem? Quem é esse Jesus para o irmão? Quem? Tempestades surgem para revelar o grande poder de Deus em nossas vidas. As tempestades, muitas das vezes, elas são pedagógicas. Surgem para nos ensinar. Surgem para nos mostrar o verdadeiro poder do Deus Criador. Quem é este Jesus, irmãos? É o Criador do mundo, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. O que sustenta todas as coisas pela sua palavra, pela palavra do seu poder. É o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, o pão da vida, a luz do mundo.
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aquele que em honra, glória e majestade voltará dos céus, que um dia fez-nos a promessa de que virá. É o Jesus que os ventos e o mar lhes obedecem. É esse que, se a gente confiar, a despeito dos problemas, a despeito das vicissitudes, a despeito das aflições, conforme ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Talvez estás a enfrentar problemas no trabalho por conta do sábado. É a realidade de muitos, principalmente para imigrantes. Tem sido muito difícil para adventistas nos trabalhos, a nível da Europa, não só Portugal. É uma tempestade, é um vento tentando balançar o teu barco. Creia no Senhor. Creia em Jesus Cristo. Sabe, irmãos, muitos evangelistas tentam pintar o cenário do cristianismo de que se estivéssemos, ou se a gente está com Jesus, vai correr tudo bem. Não, a Bíblia traz-nos algo muito diferente. O salmista, no livro de Salmos, capítulo 23, diz que o Senhor é meu pastor e nada que me faltará. Ou seja, na versão original, e nele não tenho falta alguma. Ao olharmos para o 23, versos 1, vamos perceber que a vida cristã é um mar de rosa. Quando estou a adorar a Deus, nada vai faltar. É uma mentira. A Bíblia dá-nos uma perspectiva diferente. Só que no mesmo Salmos, no verso 24, a gente lê: ainda que eu andasse no vale da sombra do quê? Da morte. Mas se nada vai me faltar, como é que tem o vale da sombra da morte? Ele continua: não temerei mal algum, porque quem? O Senhor está comigo. O vale da sombra da morte está ali. Os problemas estão ali. Mas se eu estiver com o Senhor, nada vai o quê? Vai faltar. A despeito dos problemas, se o Senhor estiver conosco, tem a capacidade de nos consolar como se nada estivesse acontecido. Essa é a grande importância de caminharmos com Deus. Sabe, o salmista traz essa perspectiva. Ainda que andasse no vale, irmão, tenta imaginar, vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Quando o Senhor está do nosso lado, nada nos pode fazer temer. Paz não é ausência de tempestade, irmãos. A paz não é ausência de tempestade. Enquanto vivemos nesse mundo, sempre haverá conflitos, sempre haverá guerra, sempre haverá problemas. O mundo jaz no maligno. A paz não é ausência de tempestade. A paz é a confiança de que, apesar da tempestade, tudo está sob o controle de quem? De Deus. Essa aqui é a verdadeira paz, irmãos. Não é aquela que o mundo dá, que o mundo garante. A paz verdadeira é esta. Apesar dos problemas, tudo está sob o controle de quem? De Deus. Apesar da doença, o Senhor está controlando. O Senhor tem um propósito. Eu vou para uma parte mais dura. Espero que os irmãos me entendam. Rapaz, apesar de que nosso ente querido, nosso irmão que está doente, o Senhor o chamar, ainda assim foi Deus que permitiu. O Senhor está onde? No controle. Essa é a verdadeira paz, irmãos. Até termos essa compreensão verdadeira, que o milagre, irmãos, não é o cego andar, não. É mesmo o cego não ver, ainda assim acreditar que Deus está agindo. Esse aqui é o verdadeiro milagre. Muitos o pastor Henrique Iglesias conta a história no primeiro CD de Adoradores. Estou sem relógio, espero que os irmãos me deem sinal do tempo. Meio-dia e um quarto. Ok. Ele conta a experiência de um corredor chamado Sumash. O corredor Sumash, infelizmente, teve um acidente, entrou em coma. Ficou em coma.
não ficou em coma, ficou com todos os órgãos parados. Qual é o nome que se chama? Vegetativo. Ok, ficou nesse estado vegetativo. Ou paraplégico, uma coisa assim. E havia um senhor idoso, a sua mulher que estava em coma. E ele estava ouvindo notícias. E esse mesmo corredor ficou muito tempo doente. Depois deu-se a notícia que recuperou. Saiu daquele estado vegetativo. E a mulher ainda estava doente na cama. E o pastor foi para lá, querendo orar para a mulher. E o pastor orava. Naquele dia o pastor orou: Senhor, a mulher do nosso irmão, que está em estado de coma, que seja feita a vontade de Deus. Depois da oração, o pastor conta que o Senhor ficou totalmente chateado, porque foi orado que seja feita a vontade de Deus. Tem que se orar: Senhor, cure definitivamente. E ele disse naquele dia: o Deus do corredor Sumache é maior que meu Deus, porque o Sumache foi recuperado, mas a minha mulher ainda encontra-se em estado de quê? De coma. Às vezes Satanás tem nos levado nessa perspectiva, tentando nos levar a entender que o milagre é só quando o que está em estado de coma volta ao estado normal. Infelizmente foi assim. O irmão já não queria que a igreja orasse por ele. E depois, infelizmente, ouviu a notícia que a sua esposa acabou por falecer. E o irmão deixou a igreja. O irmão deixou a igreja, abandonou a igreja. O pastor vai muito a fundo. É necessário que a nossa fé tenha a capacidade de chegar no nível, percebemos que o verdadeiro milagre, devemos ter essa realidade dura. O verdadeiro milagre é quando o milagre não acontece. O verdadeiro milagre é acreditar em Deus, continuar a permanecer mesmo quando o milagre não vem. Sim, estamos num auge muito grande da nossa fé. Permanecer no Senhor quando as coisas não dão certo. Eu não sei o que é que não dá certo na tua vida. O que é que o irmão tem lutado a orar durante muito tempo. Problemas têm surgido. Você sabe, Deus sabe mais que você. Mas a boa notícia é que o Senhor não esquece de nada. O Senhor está a ver tudo. Está passando a tua vida. Está aí bem próximo. Às vezes você grita de madrugada e sente que ninguém está ouvindo. O Senhor está ali próximo. Determinados problemas surgem para não tonificar os músculos da nossa fé. Problemas surgem às vezes para nos manter mais fortes. Então aguente firme, o Senhor está ali contigo. Tal como o salmista, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está onde? Está comigo. Ainda que Ele nos leve, ainda que a morte nos leve, é que se morremos com o Senhor Jesus, a promessa do Senhor é ressuscitarmos na sua segunda vida. Amém? Amém. Continuemos confiando no Senhor a respeito dos problemas que acontecem. Que possamos ter Jesus no barco. Ele terá a capacidade de acalmar nossas tempestades. Em nenhum lugar a gente vai conseguir correr se não tivermos Jesus. Vamos perecer. Os discípulos naquele dia não pereceram porque Jesus estava dentro do barco. Que deixemos Jesus entrar no nosso barco. De maneira que os ventos grandes das tempestades deste mundo não possam fazer o nosso barco navegar. Que Deus seja o melhor tradutor desta palavra, desta manhã. Que possamos revigrar nossa fé em Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja feita a sua palavra e amém. Amém.